tarde, boas-vindas ao SESC São Paulo, em seu Centro de Pesquisa e Formação. Agradecemos a presença de vocês neste curso, que é a Introdução ao Pensamento de Patrícia Hill Collins, em parceria com a Boitempo. Para iniciar a conversa de hoje, eu passo a palavra ao Kim. Kim, boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. Uma felicidade estar aqui com vocês novamente. Essa semana, excepcionalmente, na sexta, por conta da estreia da seleção Brasil ontem na Copa, inclusive Copa do Mundo. É sempre um tema interessante, inclusive a gente viu durante o discurso que foi até um tema de estudo, né? Da Patrícia Hill Collins ali na interseccionalidade. Então é sempre um momento interessante da gente ver uma sobreposição, uma intersecção de diversas questões, né? E essa Copa do Mundo de 2022 está recheada de temas para a gente pensar sobre direitos humanos, lutas sociais, e mesmo dentro da seleção nacional do Brasil a gente tem também figuras com engajamentos tão distintos, né? Mas, sem querer me desviar demais do tema do nosso encontro de hoje, estamos aqui hoje para falar do Bem Mais Que Ideias, o livro mais recente da Patrícia Hill Collins, que tem como subtítulo A Interseccionalidade como Teoria Social Crítica, sobre o qual a Winnie já falou um pouco no primeiro encontro do curso. A gente vai hoje olhar para esse livro com a apresentação da professora Núbia Regina Moreira, que colaborou também com a gente já diversas vezes, e com a mediação da Maria Carolina, Carol, que vai cuidar da mediação de hoje. A gente se encontra uma última vez na semana que vem de volta para quinta-feira, num encontro espetacular com a Patrícia Hill Collins, numa espécie de entrevista conduzida coletivamente pela Ângela Figueiredo, pelo Tiago Amparo e pela Vilma Reis. Então vai ser esse o nosso último encontro na semana que vem. Queria convidar vocês, a gente está com os livros dela distribuídos nas livrarias de todo o país, a gente tem muito material complementar à sua obra, disponível gratuitamente online, no nosso canal no YouTube. A gente tem própria aula da Núbia também no nosso curso de introdução ao pensamento feminista negro. Esse curso gerou um e-book gratuito que a gente lançou no último domingo, dia 20, dia da Consciência Negra, que tem um texto da Núbia sobre Patrícia Hill Collins. Esse e-book ele pode ser baixado gratuitamente em qualquer loja que comercialize e-book. Então, Amazon, Kobo, Apple, Google, vocês podem procurar por esse e-book. Ele está aí disponível gratuitamente. Tem uma introdução não só a Patrícia Hill Collins, como a outras autoras também, como Angela Davis, Audre Lorde, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Bell Hooks, e por aí vai. Fica esse convite, então. Não vou, então, estender muito mais essa apresentação. O e-book chama Introdução ao Pensamento Feminista Negro. Vocês podem entrar em uma dessas lojas que eu sugeri, procurar por esse nome e baixar gratuitamente. São textos inéditos escritos pelas professoras a partir de um curso que a gente realizou na TV Boitempo, nosso canal no YouTube, que foi realizado no ano passado. A Maria Carolina, ela é professora e escritora, é idealizadora do @encruzilhinhas, que é um projeto de leitura e debate de textos sobre negritude, gênero, feminismos e militância. Ela é pesquisadora do GEPROM da USP Leste
e doutoranda da EASH USP, que é a USP Leste, certo? Carol, por favor, está contigo. Manda ver. Obrigada, Kim. Obrigada, Giovana. Eu queria só começar agradecendo o convite da Boitempo. Quando a Giovana, a gente estava testando o som, né? Ela falou, você vai apresentar alguma coisa? Eu falei, brincando, mas brincando de verdade. Não, eu vim aqui para assistir a aula da Núbia. Eu não vou apresentar nada, eu estou aqui só para poder ouvir, que nem vocês, assim, a Núbia a falar sobre esse livro tão importante, sobre essas ideias tão importantes para a gente pensar pensamento feminista negro, pensar a obra da Patricia Hill Collins e outras coisas. Então, na verdade, eu queria agradecer essa honra, né, e esse privilégio de poder estar aqui hoje com vocês. Vou apresentar a professora, e aí a gente vai começar a bater papo, né, professora? A gente tinha pensado em bater papo com vocês. Eu só vou lembrar que o chat está aberto para quem quiser fazer pergunta, por favor, façam. E só avisa para a gente que é pergunta, porque sobe muita coisa e eu acabo me perdendo, tá bom? Então, fazendo aqui a apresentação da professora. A professora Núbia Regina Moreira é doutora em Sociologia pela UNB, é professora titular da UESB e docente permanente do mestrado em Educação do PPGED na UESB. É líder do grupo de pesquisa Oju Ubinrim, Observatório de Mulheres Negras, também da UESB. Professora, como eu disse, é uma honra, é um privilégio, e eu acho que a gente pode começar a bater no nosso papinho, que vai ser um papão, na verdade, para falar sobre esse livro que é tão importante, como nós estávamos falando, mas ele tem algumas características que talvez sejam um pouco diferentes, ou um pouco, digamos, umas particularidades em relação a outros livros que a Patricia escreveu sobre interseccionalidade, sobre pensamento feminista negro. E aí eu queria que a senhora, você, começasse falando isso, assim, o que é esse livro, assim? Por que bem mais que ideias, a interseccionalidade como teoria social crítica é tão importante, e o que difere ele dos outros livros desse tema ou dessa temática escritos pela Patrícia? Obrigada. Então, boa tarde. Vocês me escutam bem? Boa tarde. Então, quero também agradecer mais uma vez ao convite da Boitempo, né, agora em parceria com o SESC, para estar mais uma vez falando desse livro, né? Já estive falando deste livro no podcast da Boitempo, junto com o Tiago Amparo. Infelizmente, eu não vou poder estar semana que vem na entrevista, né? Gostaria muito, estou querendo até falar com a Patrícia Hill Collins, mas enfim. E agradecer também a oportunidade que é estar aqui, né, conhecendo a Maria Carolina, do Encruzilhinhas, né, que eu sigo, e é bom porque esse momento vai nos aproximando. Então, este livro, né, Bem Mais Que Ideias, né, diferente do livro que ela escreveu com a Sirma Bilgin e do Pensamento Feminista Negro, é um livro que eu diria que é uma tentativa, né, de inserir a categoria interseccionalidade dentro da teoria social ou como teoria social, né? Uma teoria social crítica. E aí, nesse sentido, né, ele é um livro, diria, mais denso, porque ele transita, né, por algumas escolas teóricas, né, faz uma discussão sobre o que é crítico, né, o que seria uma teoria social crítica, né, o que é uma teoria social e de que modo a interseccionalidade ela deve ser encaminhada para ser pensada como uma teoria social crítica, né? Em relação ao pensamento feminista negro, lá nós temos uma história social das mulheres negras e de uma própria constituição de um conhecimento feito a partir das agências das mulheres negras, né? Então, a palavra agência, né, a noção agência, é uma categoria muito cara para a teoria social contemporânea, e aí eu não estou falando somente da sociologia, né, que é da onde que é a minha formação inicial, mas estou falando, né, da teoria social, aí falando da crítica literária, estou falando da história, estou falando da antropologia. Então, o Pensamento Feminista Negro é um livro
né, que trata dessa história social a partir da Agência de Mulheres Negras. E aí também inserindo, né, uma questão que volta aqui no Bem Mais Que Ideias, da produção do conhecimento, né? De quem é que produz o conhecimento, para que o conhecimento é produzido e a partir de que lugar esse conhecimento é produzido. O pensamento feminista negro vai, nos seus últimos capítulos, falar um pouco de uma epistemologia feminista negra que é feito justamente dentro de um quadro de opressões ou de uma estrutura de opressão, né, do racismo, do sexismo, né, e que lá naquele momento, naquele livro, a gente já consegue perceber, né, uma leitura interseccional, né, mas não tão desenvolvida e também que não tem ainda naquele livro, né, Pensamento Feminista Negro, né, uma menção tão acentuada a Kimberlé Crenshaw, como ela vai ter no segundo livro, né, Interseccionalidade, junto com a Sylma Bigem, né, e com esse aqui, porque, de fato, né, a gente pensa a noção de interseccionalidade, embora ela já exista antes da década de 90, a gente tem aí, né, no percurso do movimento de mulheres negras, o Combahee River, que já faz uma leitura interseccional da Agência das Mulheres Negras a partir das mulheres lésbicas, né, afro-americanas, que naquele momento, e aí isso aparece também no livro Interseccionalidade, da Patrícia Hill Collins com a Sylma Bigem, elas também estão fazendo uma luta, né, contra o colonialismo, elas estão implementando uma luta também contra o capitalismo, né, ali, né, as noções as marcas de interseccionalidade, elas vão para além do gênero, da raça, da classe e da sexualidade, elas também avançam em direção a um outro marcador, que é a noção de território, desculpa, a noção de nação. Acho muito importante, porque isso que vai ser acentuado, né, no livro Interseccionalidade, que eu penso que ele tem uma pegada, o segundo livro, é o livro que ela escreve com a Sylma Bigem, tem uma pegada mais da praxe interseccional, né? E naquele livro eu me lembro, que eu acho que é muito importante ressaltar, que ela vai trazer alguns fatos, e aí o livro é escrito a partir de duas pesquisadoras que estão em condições raciais diferentes, né? A Sylma Bigem é branca, canadense, se eu não estou enganada, Patrícia Hill Collins, né, negra, estadunidense, né? Pessoas que têm vivências e contextos diferentes e que conseguem fazer, né, naquele livro uma leitura de fenômenos, né, vamos dizer, do nosso cotidiano, como futebol, fenômenos globais, como é que eles estão sendo, como é que eles também podem ser feitos a partir de uma leitura interseccional. Mais do que isso também, acho importante, tem um capítulo lá que é muito importante, né, que a interseccionalidade ela também está sendo capturada por agentes empresariais, agentes da direita, né, para reforçar, né, isso é um capítulo do livro, um pouco esse lugar, né, sobre o qual, ou a partir do qual, esse lugar desses homens brancos, da supremacia branca, diria, né, mais dos adultos, né, do norte hegemônico, né, que capturam também a interseccionalidade para poder ressaltar, né, o seu poder, o seu domínio, né, sobre os outros, né, sobre os outros não hegemônicos. Então, acho que é muito importante prestar atenção também, uma pauta que está muito colocada também nesse livro Interseccionalidade, que é a questão, né, do algarismo racista, né? E aí elas estão falando muito sabiamente, do meu ponto de vista, que nós estamos também num contexto global em que as forças resistentes, movimentos resistentes, eles têm sido, as categorias, as formas de ação, o repertório, eles têm sido também capturados, né, por setores de direita. E aí, setores de direita, eu estou dizendo direita, elas nem dizem necessariamente de direita, não me lembro propriamente, mas dizem brancos, né? Mas o que eu quero ressaltar é que, tanto no pensamento feminista negro, como na interseccionalidade, como neste livro, nós estamos falando de um fenômeno chamado desigualdade,
nós estamos falando também de relações de poder, de assimetria, né? Norte e sul, né? Mulheres e homens, ou seja, estamos falando daquilo que a gente pode dizer, né? Daquilo que é hegemônico e os não hegemônicos. Né? Então, não é uma discussão vazia no sentido de que, se na interseccionalidade a gente quer ter uma praxis interseccional, a gente consegue, né, traduzir ou retirar daquele livro elementos importantes para ter uma praxis interseccional. Só para fechar aqui, tá, Carol? Naquele livro, né, tem uma parte que é muito importante também, que é da educação. E nós estamos aqui no contexto brasileiro pensando as cotas, né? Como é que a gente pode ter uma leitura interseccional, né, uma educação interseccional. Vou puxar para cá porque, né, este livro ele vai partir de uma outra vertente, vai ter uma outra entrada, né, que é pensar essa teoria social, né, pensar a teoria social, porque está colocando a interseccionalidade, né, na encruzilhada, ou seja, né, pensar, né, o que faria da interseccionalidade uma teoria social crítica. Não só uma teoria... Por que uma teoria social crítica? Posso avançando, né, Carol? Por que uma teoria ela é uma teoria social crítica? Porque ela não é somente para teorização, ela é uma teoria que nos leve a pensar em mudanças sociais e em transformação social. Isso é muito importante, tá? Então, nesse sentido, ela também está fazendo aí sou eu falando, uma intersecção entre a agência e a estrutura. Né? Ela fala dessa teoria que ela é comandada, né? Que ela tem uma agência muito forte, mas essa agência ela também está, né, se movimentando, né, sob uma estrutura, né, que obviamente, né, uma estrutura que se coloca resistente, né, à movimentação dessa estrutura. Então, quando a gente pensa em teoria social, este livro aqui, ela se enquadra numa ideia de uma teoria social contemporânea, em que a tensão entre agência e estrutura, ela está bem colocada aqui no livro da Patrícia Hill Collins. E mais do que isso, né? Eu estou como anfitriã, então estou admitindo as pessoas. Então, o que seria também pensar essa teoria social contemporânea, né? É pensar nessa tensão em que, né, nem desprezamos a estrutura e nem enfatizamos, né, nem colocamos o protagonismo na agência. Nós estamos pensando nessa movimentação dessas duas dimensões, né? Então, podemos dizer que lá no pensamento feminista negro, embora a estrutura esteja colocada, nós temos um protagonismo muito acentuado das mulheres negras, né? As mulheres negras estão lá se movimentando, e ela privilegia, inclusive, essa movimentação das mulheres negras sem desconsiderar, né, a estrutura. E aí uma outra questão importante que diferencia esse livro dos outros livros, ela vai dialogar com correntes, com escolas de pensamento. A escola de Frankfurt, né, vai dialogar com o pensamento feminista, vai dialogar com a teoria social francófona, vai dialogar com os estudos culturais, ou seja, fazer uma comparação, né, fazer uma comparação de como essas escolas, né, de pensamento, elas se posicionam como teoria social crítica, o que elas têm de crítica mesmo, né? E depois pensar uma teoria social de resistência, aí conversando com o feminismo e conversando com a teoria racial crítica, para poder dizer, olha, a interseccionalidade ela tem que se direcionar, né, para além do que for colocado por essas 5 correntes de pensamento. Né? Então, Escola de Frankfurt, estudos culturais, teoria social francófona, aí falando, né, de Attila Mbembe e Fanon, aí depois as correntes de resistência, feminismo e teoria racial crítica. Uau! É uma empreitada e tanto a qual ela se propõe, né?
E eu queria, a senhora você falou muitas coisas que já vão dando também uma dica de como é que esse livro está estruturado e quais são os pontos que ela trata. E aí eu queria só pincelar algumas coisas nesse primeiro momento, para depois a gente se aprofundar, mas eu não queria deixar passar algumas coisas. Então, por exemplo, essa ideia mesma de que ela vai trazer a Kimberly Crenshaw, né, e vai falar para a gente, olha, a Kimberly eu respeito muito, claro, né? Mas a Kimberly não inventou a interseccionalidade. Talvez ela tenha nomeado ou tenha sido muito feliz em dar esse nome para uma coisa que já existia. Então, acho que isso é importante a gente ressaltar e queria te ouvir um pouco sobre, porque também ela vai dizer para a gente que mais do que um conceito, uma ideia, até mesmo uma metáfora, né, como ela fala que foi o que a Kimberly fez, isso é quase uma como a nossa cognição funciona, né? Quase isso, assim, é uma possibilidade de pensar o mundo a partir de uma ideia interseccional, e essa é uma das propostas que ela faz, para além, né, dessa defesa de que a interseccionalidade ainda não é uma teoria social crítica extremamente consolidada, né? E ela vai explicar isso ao longo dessas 400 e poucas páginas, né? E vai falar, mas deveria ser, e pode ser, por conta disso e disso e disso. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque a gente, geralmente, quando começa a estudar sobre esse conceito, sobre essa ideia, sobre essa possibilidade de enxergar o mundo, a gente fica muito presa na ideia da Kimberly Crenshaw, né? E a própria... E tem muita gente que vai criticar mesmo, né? O texto dela, e a Patrícia vai lá e fala assim, olha, gente, ela foi muito feliz, porém tem muito mais. Então, e ela talvez nem tenha noção de que ela tenha sido tão feliz porque tem muito mais no que ela propôs. Isso. Essa parte que você falou, acho que é importante também a gente reiterar, é que ela diz que a interseccionalidade é uma teoria social crítica em construção, né? Então, um vir a ser, né? E ela vai, eu acho que, como uma boa pesquisadora e teórica que ela expõe aqui no livro, né, da onde ela está falando, com quem ela está conversando também. Eu acho que isso é um exercício muito ético, né, da Patrícia Hill Collins, que ela vai dar os créditos a Kimberly Crenshaw e vai criar uma tipologia de como a gente pode pensar, né, pelo menos como foi pensado, a interseccionalidade. Primeiro como metáfora, depois como heurística e depois como, né, um paradigma. Acho que isso é muito importante, que já aí há um desenho, né, e aí um desenho de como se constrói uma teorização, né, social, né? E ela vai dizer que a Kimberly, sim, ela fez, né, ela pensou a interseccionalidade como uma metáfora. E para pensar como metáfora, né, eu acho que isso é importante, ela vai também dizer por que a metáfora é importante, né? Porque a metáfora é uma possibilidade de a gente imaginar, né, outros valores, imaginar também, né, o desconhecido, né? E a Kimberly, ela se viu numa situação como uma operadora do direito, né? Ela é jurista, ela é do campo do direito, né? Essa posição de pensar como é que ela defendia causas em que havia envolvimento, né, de mulheres negras, aí a raça e o gênero e a classe, né, no caso da pobreza, né, mulheres negras imigrantes, mulheres, né, chicanas. Então, assim, de como que ela poderia, né, dentro do sistema de justiça, imaginar, né, uma solução, né, uma pauta que pudesse, né, salvaguardar os direitos dessas pessoas. Então, assim, as metáforas, ela tem um valor analítico, né? E aí, para isso, né, e aí eu acho muito bom esse livro da Patrícia Hill Collins. Eu falei assim, eu estava até conversando com esse orientador meu, o antigo orientador de doutorado, nossa, aqui ela deu um saltão. Porque ela também conversa, né, ela vem trazer um pouco, né, a própria referência do Stuart Hall, que é um autor, né, que transita pelo marxismo, né, ele althusserriano, e vai conversando depois com o pós-estruturalismo, com o Derrida, mas dá
aí, para Patrícia Hill Collins, um sustento de pensar a metáfora, né, como esse lugar também da imaginação. E ela diz, no caso, né, a interseccionalidade com a metáfora, ela ajuda a estruturar um argumento. Desculpe que eu vou admitir que uma pessoa... Pode deixar que eu admito, professora. Você também está aí como... Eu também estou Sim. aqui, viu, gente? Fiquem tranquilas com tá isso. Bom. E as metáforas, elas são um dispositivo cognitivo, né, que possibilita pensar a desigualdade social nas relações de poder. Né? Então, se eu pudesse, né, dizer aonde eu encaixo a interseccionalidade na teoria social, é uma teoria para pensar a desigualdade social, para pensar a desigualdade, tá certo? Então, assim como a classe ela é para pensar a desigualdade, a interseccionalidade também é uma noção, né, para pensar a desigualdade. Eu diria que ela é uma noção, né, uma noção que vai garantir, né, dentro das teorias contemporâneas, né, essa relação para pensar a desigualdade que alguns sujeitos carregam nos seus corpos, né, nos seus gêneros, né, na classe que pertence, da nação que nasceu ou que carrega, naquilo do status de cidadania que não se tem também, né? Então, todos os processos, né, de outrificação, né, a interseccionalidade seria interessante para pensar tanto em contextos, e aí é importante, vamos dizer, né, latino-americanos, como em contexto, né, do sul global, pensando esse sul global, né, dentro do continente europeu e também, né, nos Estados Unidos. O que foi que você me perguntou que eu esqueci uma parte, Carol? Você pode me lembrar aí? Não, eu perguntei isso, que ela, como que é importante ela trazer a Kimberly Crenshaw e dizer que, na verdade, não foi ela que inventou a roda, mas que ela, ao fazer ao dizer que isso é uma metáfora, ao usar isso dessa maneira, ao nomear esse termo, ela também mostrou para a gente que interseccionalidade vai dizer respeito a uma prática, né, do pensamento cognitivo, assim, uma possibilidade da nossa cognição. E aí aqui a Patrícia vai dizer, bom, tomara que a gente consiga de verdade enxergar o mundo por meio de uma ideia intertextual, né, por meio de um conceito, de uma noção intertextual. Só para seguir no seu comentário, você me respondeu, na verdade, só para seguir no seu comentário, você está dizendo também de que ela vai trazendo outros autores, né, para conversar, porque ela mesma diz lá no começo, esse livro é denso, é complicado, foi difícil para escrever, eu acho que vai ser difícil para vocês lerem, mas eu fiz o maior esforço em conjunto, né, e nomeei ela todo mundo que ajudou, para tornar esse livro mais palatável possível, porque eu quero mesmo que vocês entendam como essa ideia é interessante, é importante para pensar, como a gente está dizendo aqui, pensar a desigualdade, transformar o mundo, né, para pensar e transformar o mundo. E aí, professora, a gente pode dizer, então, que até na forma ela está se valendo da interseccionalidade, porque para mim parece que esse livro é interseccional também, né? Para trazer essas pessoas, falar desse jeito, invocar todas essas presenças. Então, é uma prática e é uma teoria, né? Ela vai mostrando para a gente como fazer, é isso? Ela é uma prática, uma teoria, porque ela é heurística, tá bom? Acho que isso é importante dizer também, né? E heurística tem a ver com construção de ferramentas, né, que a gente possa, né, trazer soluções para os problemas sociais e pensar os problemas sociais, né? Então, é uma categoria heurística também, né? Nesse sentido, ela tem também um fundo técnico, né? Ela tem um aspecto técnico, né? Então, em que sentido, né, a gente pode, a partir da interseccionalidade, né, fornecer um conjunto de suposições ou lentes provisórias para poder ver os problemas sociais. E uma outra questão, por isso que ela vai também discutir com outros correntes de pensamento, é porque
ela pensa a interseccionalidade como um paradigma, né? E aí, a gente que está aqui, né, num conjunto de pessoas, a gente pode pensar, né, paradigma como um modelo, né? Então, como é que a gente pode ver a interseccionalidade como um modelo, né, para descrever, interpretar e analisar, né, os problemas sociais, né? Então, eu diria assim, não dá para você ver somente, né, a desigualdade a partir da lente da raça, né? Não dá para ver somente a partir da lente do gênero, não dá para ver somente a partir da lente da classe. Então, ela complexifica, né, a teoria social. Mas aí ela quer que a interseccionalidade seja uma teoria social crítica. E aí, aonde ela vai resgatar essa ideia de teoria social crítica, né? Ela vai resgatar, e aí eu achei muito interessante essa parte, por quê? Porque lá no início eu disse, né, uma teoria social crítica é uma teoria que teoriza e tem como perspectiva a mudança social ou a transformação social. Quando ela faz um diálogo com a teoria crítica da Escola de Frankfurt, é bom que a gente lembre que a Escola de Frankfurt ele tinha um projeto de emancipação, né? E por que ela faz um diálogo com a Escola de Frankfurt? Porque também, né, ela está se valendo, aí é uma interpretação minha, de escolas teóricas em que seus agentes produzem em contexto de adversidades. Se a gente for remontar a ideia da interseccionalidade lá desde a década de 70, no Combine River, nós estamos falando de mulheres negras que o tempo todo, né, na diáspora, vivem em contexto de adversidades e, a despeito da estrutura social, conseguem produzir conhecimento, né? Então, trabalhar com teoria social é conhecimento. Trabalhar com teoria é também estar realizando uma prática social. Então, ela vai chamar, né, a Escola de Frankfurt, Horkheim, Adorno, né, acho que é muito importante, né, e vai dizer o que eles tinham de crítico aí, né? Além de estar produzindo em contexto adverso, ela diz que ela diz, a partir da interpretação que ela faz da teoria crítica, né, da Escola de Frankfurt, que uma teoria social crítica ela também tem que ter uma responsabilidade autorreflexiva, né? Ela tem que estar o tempo todo também refletindo sobre ela mesma, né? Sobre a sua prática, isso é muito importante. O segundo diálogo que ela vai fazer é com os estudos culturais britânicos, né? E aí, né, acentuando não só o Richard Hogarth, né, que foi o fundador, junto com o Raymond Williams, né, dos estudos culturais britânicos, né? Então, cidadãos, né, pensadores que tinham, né, um engajamento social. O Richard Hogarth, por exemplo, né, que deve ter pessoas da história, ele começa a sua carreira trabalhando com a educação de jovens e adultos, né? Então, ali também, a perspectiva da cultura não é só a partir de pensar a cultura a partir de ideias. Cultura, para o pessoal das escolas dos estudos culturais, ela é uma relação social, né? E aí, por ser uma relação social, ela também, né, tem os seus atravessamentos. E aí ela vai dar um destaque para o que vai ser, né, o continuador do Williams, né, que é o Stuart Hall, que vai dirigir, se eu não estou enganado, né, o Centro de Estudos, Centros de Estudos Culturais, Centros Contemporâneos de Estudos Culturais, lá em Birmingham, né, por uma década, né? E aí esse autor, Stuart Hall, é o que eu diria que estaria, né, não é um europeu, né, é um filho da Jamaica que sai para estudar, né, na Inglaterra e se vê, né, nesse não lugar, né? E é a partir de Stuart Hall que os estudos culturais vão pensar a articulação de raça, de cor e classe, né? E assim também como gênero, tá bom? E a terceira corrente aí, né, são os francófonos, né? E aí a teoria social francófona, o Fanon, né? Aqui particularmente, né, os Condenados da Terra, a conversa que Fanon faz com Jean Paul Sartre, desculpe,
essa ideia, né, essa liga, né, muito acentuada com o existencialismo, né? Então, essas perguntas que vão incomodar, né, o colonialismo e o racismo, né? Então, é um trabalho que vai questionar, e aí dentro do solo europeu, né, o status quo, né, e os danos que essa colonização, né, que a colonização, e aí pensando um pouco da partir do Quijano, mas nem está aqui, né, essa colonização ela também, né, tem aí como fundamento o racismo, né, e a forma como esse racismo vai subjetivar as pessoas oprimidas, tá bom? E nessa lista, eu acho que tem um autor também que ela vai, que Fanon está trabalhando com a ideia de libertação, a ideia, né, inclusive de libertação da subjetivação racializada que se faz com as pessoas oprimidas, no caso, né, os colonizados. Então, esse seria, né, um pouco, né, esse passeio, o livro é denso mesmo, acho que isso é muito importante. E um autor que ela vai chamar, que está muito presente aí nessa discussão, é Michel Foucault, né? Porque ela vai trabalhar com a ideia da construção do poder disciplinar, né? E aí a ideia que Foucault trabalha entre arqueologias e as genealogias. Então, essa parte é um livro, né, que eu comecei falando lá da escola de Frankfurt, né, mas a gente também tem aí, e aí Patrícia Hill Collins ela é muito ligada à ideia, não de emancipação, né, a ideia de que uma teoria ela tem que estar compromissada com a justiça social. E aí eu tenho, né, algumas observações, mas eu posso deixar para fazer um pouco mais à frente quando fala de justiça social. Eu já ia falar sobre justiça social, mas eu ia fazer uma outra pergunta, só que veio uma pergunta no chat. E aí, como eu disse que as pessoas podiam fazer perguntas, ainda bem, né? A gente tinha pensado nisso também, né? Que as pessoas podiam ir fazendo perguntas ao longo da nossa conversa. Eu vou fazer a pergunta do chat, porque eu acho que diz respeito também ao fato dela trazer várias pessoas, várias gentes, para conversar com ela, e não necessariamente essas gentes são pretas ou mulheres, né? E que tem também essa ideia de que talvez interseccionalidade só vai dizer respeito a mulheres pretas. E aí tem uma pergunta aqui no chat, Emerson, se a minha pergunta, se não tem a ver, aí depois você fala, tá? Se foi isso que você perguntou, mas eu vou ler aqui. A pergunta do Emerson é assim: como rebater ou desconstruir a crítica do pensamento supremacista branco que acusa a interseccionalidade de provocar exclusão, quando mistura raças, gêneros, sexualidades, etc. Com essa reflexão, a literatura supremacista branca entende que os homens brancos também são excluídos de seus lugares de superioridade econômica e política. Daí, a compreensão da exclusão causada pela interseccionalidade. É possível desconstruir essa ideia? Ou ela é procedente? Ou ela deve ser admitida? E aí, professora, só para dizer que eu fiz a lição de casa, que eu acho que essa pergunta tem a ver, ouvindo o seu podcast com o Tiago Amparo, ele vai justamente mencionar um exemplo desse, né, que ele tem um aluno que fala assim, mas eu também sou pobre, eu sou branco, e eu sou branco, mas eu sou pobre, eu passo por questões, e aí, como que lida com isso? Mais ou menos isso que o Emerson está perguntando, e, que bom, o Emerson fez assim com a cabeça, então foi isso mesmo. E aí eu queria te ouvir sobre isso, sobre essa questão desse conceito, desse paradigma, dessa metáfora, dessa teoria social crítica por vir. Então, Emerson, sua pergunta ela é muito, muito, muito pertinente, né? Por que há essa acusação? Porque quando a gente atrela a noção de interseccionalidade a uma produção de mulheres negras, né? Quando essa noção ela é, né, recepcionada em contextos fora dos Estados Unidos, nós começamos a fazer essa cola muito acentuada, né? Então, e não só isso, porque também a interseccionalidade ela foi lida como uma ideia de avenidas interpretativas ou, né, entrecruzamento de opressões, mas, né,
quando críticos, não só críticos, vamos dizer assim, fora da academia, mas de dentro da academia, e aí estou falando particularmente da sociologia, vão questionar que, embora a interseccionalidade ela intencione fazer o cruzamento das opressões, ela privilegia raça, tá certo? E aí, ao privilegiar a raça, há também uma liga, né, com a ideia de pensamento de mulheres negras. Então, isso que vai levar, isso vai gerar, inclusive, essa ideia de que, né, só mulheres negras, ou é um pensamento de mulheres negras, né, que é formulado. E aí tem aí um outro olhar, uma outra interpretação para esse cenário que eu te falei. Quando a gente discute classe, alguém fala que foi feito por um homem branco? Né? Quando a gente discute cultura, a noção de cultura, né? Ela foi pensada por qual tipo de agente? Que corpo é esse? Né? Então, isso é uma questão, né, de acusação para diminuir ou minorizar, né, a pulsão criativa das mulheres negras. Tá? Isso é uma parte da sua pergunta. A segunda parte, que é a preocupação da Patrícia Hill Collins, é descolar a interseccionalidade da racialização. Ou seja, nós estamos produzindo conhecimento, embora a produção de conhecimento ela é feita por seres de carne e osso, de cor, né? Isso e também localizado em alguma nação, né, em algum território. Ela está dizendo, olha, isso tem que ser levado para ser inserido como teoria social. Então, ela também, o livro dela, esse livro, ela está pensando nessas ciladas, né, que a recepção, inclusive, acentua, porque também, ela é uma teórica de universidade, é uma acadêmica, né? Então, a gente sabe, eu também sei que existe uma outra noção aí, que confronta um pouco com interseccionalidade, que é a co-substancialidade, que é feita pelas mulheres francófonas, tá certo? Que trabalham com a sociologia do trabalho, por exemplo, né? Elas mesmo que vão, inclusive, dizer que a raça, né, ela está como noção predominante na interseccionalidade. E aí, racializando também o sujeito do conhecimento, ou as sujeitas do conhecimento, que são as mulheres negras. E aí a dinâmica, né, da disputa do conhecimento, né? Por outro lado também, aí a terceira parte da sua pergunta eu dividi, não sei se eu estou conseguindo te responder, né? Mas essa sua pergunta é uma pergunta que é muito importante para você ler esse livro a partir da sua pergunta, porque é isso mesmo, né? Há também uma captura, né? Ou seja, um contramovimento à emergência e aumento de produção de população negra, não só de mulheres negras, de acadêmicos negros, tá certo? Ou seja, quanto mais se radicaliza ou, né, endurece o racismo, mais, né, gerações estão, inclusive, produzindo conhecimento que confrontam a supremacia branca. E aí, setores, né, de homens brancos estão se sentindo, né, aviltados, diminuídos, inclusive na sua masculinidade, porque masculinidade não tem a ver somente com potência sexual, e sim com o instrumental cognitivo de pensar o mundo, né, para o outro a partir de si. Né? Então, é um pouco isso a resposta. Muito boa a sua pergunta, viu? Muito boa. Obrigada, te respondi, Emerson. É isso que eu ia perguntar, Emerson. Eu fiz e ela respondeu? Tá, era isso? Que bom. Ele está dizendo que sim. Perfeito. Ótimo. Professor, eu vou aproveitar, então, essa pegada de, né, a supremacia, como que isso vai atacando quem, né, está acostumado a se botar como universal e como padrão e tudo mais, e como humano, né? A senhora estava falando do Quijano, eu lembrei muito da Lugones para trazer a coisa do gênero, da colonialidade de gênero. E aí aqui lá, bom, como a gente disse, o livro é realmente uma pérola, mas é denso, difícil,
tem que ir com calma, pegando na mão da Patrícia, que vai pegando na nossa mão. Tem aqui em algum momento, mas quando ela vai começar, ela já teorizou, já falou qual que é a importância da Bom, só para quem está sem o livro. Primeiro, ela vai delimitar essas questões, o que é intersexualidade, o que é teoria social crítica, né, para depois pensar essas coisas. Aí ela vai dizer para a gente qual que é a importância da intersexualidade e de atitudes, pensamentos e teorias de resistência, como você mesma diz, né, professora, e não teorias resistentes, mas teorias de resistência. Aí ela vai teorizar a intersexualidade pensando num campo mais social, e por fim, né, ela vai pensar também a interseccionalidade no campo da justiça social. A gente vai deixar isso para falar daqui a pouco, porque você disse que tem críticas, considerações, questões para falar sobre isso, mas eu só queria trazer um outro conceito que ela vai usando assim também bastante, meio que en passant, mas nem tanto, para além de todas essas teorias e dessas escolas críticas de pensamento, que ela vai falar de descolonialização, decolonial, e vai falar, então, de como que talvez essa ideia interseccional também esteja atrelada a pensar decolonial, e o que pensar decolonial significa. Eu queria, então, só trazer um pouco isso, porque me parece que essa ideia decolonial que ela traz também conversa um pouco com isso de quem está acostumado a ser padrão, de quem está acostumado a dizer quem é humano e quem não é, e o que pensadores decoloniais ou do sul global estão pensando. E aí eu já junto em uma outra pergunta que eu acho que também tem a ver, que é qual que é a diferença da gente pensar isso tudo para cá, né? Que a Patrícia está lá em cima, né? Vamos pensar assim, pensando em norte e sul, né? E como é que pensa isso aqui no sul, né? Queria falar só essas duas coisas. Muito bem, Carol, vamos lá. Eu queria voltar um pouquinho sobre a ideia de interseccionalidade de projetos de conhecimento resistente, que aí vai entrar a descolonização em teoria pós-colonial, né? Então, ela vai chamar aqui para essa conversa, né, os projetos de conhecimento resistente, e aí, nesse caso, a teoria racial crítica, né? Ela vai dizer resistente em relação ao quê? A teoria racial crítica, que é feita, né, fora da academia, ela é resistente, né? Ela resiste, ela se coloca como conhecimento. Eu vou colocar, eu gosto muito de que confronta a teoria racial acadêmica, tá certo? Então, é o mesmo que dizer aqui. Nós temos lá nos anos 30, nos anos 40, né, os intérpretes do Brasil, Florestan, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, e mais quem, né? Então, eles estão pensando as relações raciais na academia, e aí nós temos lá de fora, né, da academia, Abdias, né? Como é que é aquele da... Ai, gente, aí de São Paulo. Abdias, e tem outro, gente, do caráter do brasileiro, esqueci o nome dele. Temos Abdias, né? Temos, né, década de 30, Correia Leite, né? Temos alguns intelectuais que não estão, né, dentro da academia, mas estão pensando no Brasil. Esse seria uma teoria racial crítica. Inclusive, é essa movimentação que vai gerar uma teoria, do meu ponto de vista, radical racial crítica brasileira, né, que vai nos dar aí o MNU, né, na primeira formação do MNU na década de 70, né, que está pensando justamente, né, essa radicalização, inclusive, né, desbancando, né, uma ideia de democracia racial que foi posta na década de 30, 40 e assim sucessivamente, tá bom? E que vai colando. Então, aí a gente podia até fazer um paralelo como que, né, a democracia racial, se a gente for pensar a partir dos estudos culturais, estamos pensando de relações, tá? Então, essa seria a primeira vertente de um conhecimento, né, resistente, né? Porque ela fala que não é um conhecimento de resistência, eu até ficava brincando com isso. Por que não bota conhecimento, né, de resistência, conhecimento de resistência? E aí ela vai falar de alguns autores, né, que estão fora da universidade, o Dubois, Ana Julia Cooper, né, Aida B. Wells. Então, assim,
vários intelectuais, eu chamaria intelectuais, né, orgânicos, né, formados na luta, e vamos passando para também, né, e aí a crítica, porque essa teoria racial crítica, ela criticou a teoria racial acadêmica, isso é muito importante, né? Quando ela vai chegar no feminismo, na política e teoria feminista, né, ela diz assim, para quem a teoria feminista é crítica e de que maneira? Isso é muito importante, porque nós estamos aqui em um conjunto muito grande de mulheres, a gente sabe que a teoria feminista, e aí se você pega qualquer compêndio de teoria social, nós vamos lá em qualquer um, né? Diz assim, a teoria ou que vai questionar todo a ciência moderna vai ser o feminismo. O feminismo, né? Ele questiona uma ideia de uma ciência, né, androcêntrica, né? Mas ela é crítica para quem e de que maneira, né? Ou seja, a gente também aqui é mais fácil a gente acentuar, porque, primeiro, ela também está falando a partir, né, de um lugar de mulheres brancas, inclusive essas mulheres brancas são mulheres que vão ter apoio de homens brancos para poder estarem na academia, questionando a academia, né? E esse movimento vai, inclusive, né, contribuir para o ocultamento, entre aspas, né, da produção do conhecimento das mulheres negras. Mais do que isso, né, ela vai dizer, ele tem um limite, porque quando o movimento feminista ele nasce fora da academia e quando ele se institucionaliza, ele perde a sua força de transformação social e de crítica. Isso é muito importante, tá? Então, por isso que a gente ainda tem essa dicotomia. Nossa, agora dei uma acentuada na voz, não foi? Desculpe. É para falar mesmo, para reforçar, para as pessoas entenderem que pede a sua capacidade, inclusive crítica, porque é isso que ela parece que a gente está escutando ela falando assim, né? Quando ela faz essa consideração. Isso. Então, e aí também tem um caráter heteronormativo, isso é muito importante, né? Então, assim, aí, Carol, eu vou voltar à sua fala anterior, né? A Patrícia, ela faz um raciocínio interseccional, né? Que é difícil a gente fazer, né? Ela está dizendo, ó, ele avança porque em relação aos homens brancos há uma ideia de ciência androcêntrica, né? E aí também em relação à opressão que as mulheres sofrem, elas se institucionalizam, inclusive financiada pelos seus homens. Isso é muito importante, está dito aqui no livro, tá, gente? Vocês vão achar isso. Mas também aí elas são as mulheres, né, brancas, intelectualizadas, heteronormativas, são os úteros da nação, e aí estou fazendo uma relação direta com um capítulozinho que tem lá no pensamento feminista negro, né? Então, os úteros da nação, essas mulheres, elas vão, inclusive, ser aquelas que vão, né, gerar, né, os futuros comandantes do país, porque os seus úteros são os úteros limpos, né? Os úteros das mulheres negras não são úteros limpos, né? São úteros que vão gerar, né, aqueles que vão viver da ciência social, que vão ser marginalizados, que vão causar problemas e assim sucessivamente. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, Carol, aí ela vai falar, inclusive, dos pós-coloniais. Isso aí também é outro conhecimento resistente, né? A teoria, o termo pós-colonial e a descolonização, que a gente sabe, né? Ela diz aqui que o termo pós-colonial pode estar caindo em desuso com termos como deocolonial, descolonial, decolonidade, deocolonialidade, descolonização e deocolonialidade, né? Então, ela vai dizer, inclusive, a gente discutiu isso também, que a descolonização é um desmonte do legado do colonialismo, né? Mas aí também a gente tem que entender que tanto a teoria pós-colonial como aquilo que a gente conhece como descolonização, a partir de Quijano, de Lugones, e tem mais outra, esqueci o nome, né? Ela nasce também a partir do contato dos seus agentes quando eles estão no norte global, né? Então, eles precisam, inclusive, né, eles precisam, inclusive, estar em contato, né, com o norte global
para poder sentir os efeitos dos atravessamentos do colonialismo. E aí é importante, ela vai falar em algum momento que isso também tem a ver com uma crítica ao uma crítica epistêmica, tá certo? Acho que isso é possível a gente dizer aqui, uma crítica também ao epistemicídio, né? Como é falado a Sueli Carneiro, né? A teoria pós-colonial, e aí, né? Ela está mais situada, se a gente puder relembrar, com aquelas pessoas mais situadas lá, né? Os hindus, os indianos, a gente pode falar do Homi Bhabha, da Spivak, gente, tem outro na minha boca que eu esqueci, vamos lá, né? E os deocolonial, a gente pode falar, inclusive, né, aí da Glória Zaldúa, da Maria Lugones, né, do Quijano, mas ela faz essa crítica, né? Ou seja, eu preciso estar em contato, né, com essa opressão, né, com essa nação, para poder fazer esse questionamento, né? Eduardo Said, esqueci, que é um dos principais, né? Então, acho que isso é muito importante, porque também eles vão sentir o quê? O que eles vão sentir, né? Eles vão sentir uma objetificação da sua condição de sujeito. Eles vão sentir que eles são o outro, né? É a partir desse contato, e aí é muito importante que ela vai dizer a fronteira, né, que é o que a Zaldúa vai trazer muito bem, a fronteira ela te coloca também o tempo todo em tensão, né? Ela te coloca em tensão. Não é nenhum movimento, nem é nenhum liminar, né? Que ela vai dizer lá na frente. A Zaldúa não trabalha com liminar, trabalha com a fronteira, porque eu estou o tempo todo sendo questionado, e mais do que isso, né? Só a Zaldúa falando, né? Mais do que isso, eu nunca me localizo em nenhuma dessas especificações. Então, é a partir desse contato, aí saindo de Zaldúa, né, porque ela vai além disso, em que, né, a gente pode estabelecer também uma diferença entre o pós-colonial e o deocolonial, né? O pós-colonial, acho que é muito importante, eles vão oferecer uma análise crítica dos textos clássicos que criaram e sustentaram o colonialismo, tá certo? No caso do deocolonial, dos textos deocolonial, eles vão fazer uma análise crítica, uma teorização crítica, que estão com frequência mais diretamente conectadas às necessidades espécies de grupos específicos. Então, a gente vai ser mais local, e aí eu estou me situando na América Latina, do que os pós-coloniais, né? Os pós-coloniais eles vão usar, e aí está falando de crítica literária, basicamente, né? Pessoas que estão trabalhando com literatura, né? Eles vão fazer uma análise crítica desses textos, né? Que fundamentaram, que sustentaram o colonialismo, tá? Então, ela coloca, e como é que seria, então, a interseccionalidade como um conhecimento, né, resistente, né? Ela vai dizer, primeiro lugar, né, a investigação crítica que começa em projetos específicos de conhecimento resistente, por exemplo, com foco na raça, no gênero ou na classe. Acho que é muito importante também, porque se eu pudesse, Núbia, fazer uma interpretação de como que a interseccionalidade ela vai sendo pensada, né, como conhecimento resistente, porque ela está pensando a partir dos de baixo. Né? Quando a gente entende que os supremacistas brancos, como diz a supremacia branca, como foi bem colocado na pergunta do Emerson, eles capturam, né, essa noção, esse conhecimento, do meu ponto de vista, ele é ilegítimo. Do meu ponto de vista, tá? Patrícia Recordes não fala isso, eu estou falando, fazendo essa interpretação. Né? Ele é ilegítimo, né? Porque ela é pensada a partir, inclusive, né, desse lugar em que a raça, o gênero, a classe, a nação, a sexualidade, né, dessas pessoas de baixo foi considerada como menor ou, né, aquilo que a gente pode colocar como uma objetificação. Ou seja, aquela marca ôntica fez com que a gente fosse pensado somente a partir desta marca e não a partir do humano, da humanidade, tá certo?
Então, acho que é isso. Então, esse conhecimento ele vem a partir de pensar projetos de antirracismo, feminismo, né, e descolonização, e aí, né, eles são projetos guiados, né, não para resistir aos arranjos do poder, né, mas pela indagação, né, que é feita, né, e as formas que se resistem a esses tipos de arranjo de poder que estão aí colocados, tá certo? E a outra questão, do ponto de vista metodológico, um conhecimento resistente ele está mais aberto a metodologias abrangentes como parte do seu projeto teórico. Então, isso é muito importante. Nós aqui no Brasil, nós temos as escrevivências, as oralituras, né? Nós temos também a noção de americanidades, ou seja, é um tipo de conhecimento que também não dá para dialogar, do meu ponto de vista, você trabalhar metodologicamente com um projeto pensado a partir das mulheres, né, andinas, pensando metodologias colocadas por uma ciência, né, ocidentalizante. Então, aí, né, a gente pode trabalhar também, acho que é muito importante trabalhar não só, né, com as escutas, né, daqueles que nós consideramos como colaboradores da pesquisa, mas também, né, ouvir até, né, os bichos, as árvores, né, os seres místicos, né? Ou seja, isso também está acentuando metodologias mais abrangentes, tá bom? A outra questão que ela vai dizer, né, que é um conhecimento resistente, né, porque ele vai fazer uma análise crítica da teoria social tradicional, né, e de seus laços com as relações de poder. E aí eu reitero, né, reforço o meu argumento que trabalhar com interseccionalidade e pensar como conhecimento resistente é pensar para longe daquilo que é estabelecido como relação de poder, para longe da hegemonia, né? Eu estou reforçando a partir da própria autora, né? A outra questão que eu acho que é importante pensar, né, é que ele está ligado também, o conhecimento resistente, ele tem uma ligação e a distinção entre projetos de conhecimento resistente, raramente são bem definidas, eles enfrentam desafios variados e sobrepostos para permanecerem críticos. Então, aquela ideia de autorreflexão da sua prática faz parte de um conhecimento de resistência, tá bom? Então, isso é o que a gente pode pensar, né, a partir de um conhecimento de resistência. E aí também a interseccionalidade, aí acho que é mais importante para nós, né, aqui pensando um pouquinho nessa forma de encaminhamento que eu estou dando aqui para a minha fala, é pensar também a interseccionalidade como uma resistência epistêmica, né? E aí ela está falando de epistemologia. A epistemologia é o estudo dos padrões usados para avaliar o conhecimento e por que acreditamos que aquilo que acreditamos é verdade. Então, né, ou seja, quando ela vai lá no último capítulo do Pensamento Feminista Negro falar, né, de epistemologia feminista negro, lá no início do Pensamento Feminista Negro, lá na introdução, ela vai dizer assim, né, a gente tem que se questionar, né, como o conhecimento é produzido, por que esse conhecimento é produzido, e mais do que isso, né, as bases que sustentam esse conhecimento como a verdade. Né? E ela vai, de novo, trazer, né, essa ideia, né, de resistência epistêmica. Daí, né, quando ela fala que a interseccionalidade é um conhecimento resistente, eu também me sinto segura para dizer que é um conhecimento produzido por debaixo, né, pelos, né, os de baixo, aqueles que foram outrificados, tá bom? Vamos lá? Eu te esqueci alguma coisa, Carol? Imagina, maravilhoso, foi além, como sempre. Eu achei tão confortante, assim, agora, momento pessoal, desabafo, que estou entregando o relatório de qualificação, ouvir você trazer Glória Anzaldúa, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, essas pretas todas, ou como diz a Glória, essas mestiças todas, para falar sobre essas questões e mostrar, então, que fazer pesquisa, produzir conhecimento a partir dessa episteme, ou fazer isso de uma outra episteme, é
é algo de verdade que vem de baixo, né? E que não dá para conciliar certas coisas. Eu acho que a gente precisa, em algum momento, brevemente, porque tem outra pergunta, falar sobre essa ideia também decolonial ou descolonial, interseccional, resistente, de que não é só gente que produz e que tem que ser ouvido, né, e que está no mundo, e questionar essa supremacia também do humano, né, de quem é humano e essa supremacia do humano. Então, como é que a planta, o rio, o mar e essas outras coisas todas vão contribuir para a minha pesquisa e vão contribuir para o meu entendimento de mundo. Mas eu vou deixar você falar disso daqui a pouquinho, só porque eu acho que a pergunta da Ellen tem a ver com a nossa discussão agora. Ela vai falar assim, com base nisso, tudo que a professora está falando e que nós estamos falando aqui, a Patrícia considera, então, que uma teoria social crítica é efetiva quando ela se alia à luta política e de resistência, de fora para dentro da academia? É isso? Vamos lá, uma pergunta boa, né? Eu vou responder a partir, né, do que eu entendo e a partir um pouco sendo fiel o que a Cole está falando aqui, né? Então, Ellen, né? Uma teoria social crítica, ela não é somente teorização. Na sua teorização, aí é importante, né? Inclusive, eu nem trago isso da Cole, eu trago isso da Bell Hooks, né? Que ela fala que teorizar é uma prática social, certo? Então, quando eu digo assim, teorizar é uma prática social, eu não estou fora do mundo, né? Eu não posso teorizar sem propor, e aí não necessariamente propor no sentido de ter uma plataforma política, mas a tua teorização, que é uma prática social, ela também está, né, vislumbrando ou, né, colocando, né, para jogo uma perspectiva de transformação social. Por isso que, né, pensar interseccionalmente é pensar o desmonte das relações de poder instituídas, tá? Isso é uma questão. Ela diz o seguinte, se a gente pensa que a crítica que foi feita, né, pensar a teoria social crítica como a escola de Frankfurt, a escola, o feminismo, né, a gente tem que entender que quando a gente se institucionaliza, isso é importante, há os limites para poder, né, efetivar uma crítica social ou uma teoria social crítica. Por quê? Os próprios padrões institucionais limitam também, né, a nossa, vamos dizer assim, o nosso aguçar crítico da realidade. Mas isso não é impossível do ponto de vista dela, né? Então, por isso que um pensamento resistente, ele tem que ter uma autorreflexividade da sua prática. Quando é que eu estou teorizando e eu não estou propondo soluções ou propondo transformação social? Se eu não me fizer essa pergunta o tempo todo, quando eu estiver teorizando, eu estou perdendo a minha capacidade de crítica, tá certo? Então, e aí crítica, aí acho que é muito importante, né, que para quem é marxista, né, já vai entender isso lá a partir de Marx, lá em Marx mesmo. Então, eu preciso ter essa crítica, né? E essa ideia de autorreflexão é muito importante, né? A teorização ela tem que ser autorreflexiva para se tornar crítica, né? Então, eu fico criticando, inclusive, o próprio limite da interseccionalidade. Isso é importante, né? Para mim, tem o limite da justiça social. Mais à frente eu falo, tá? Então, é muito boa a sua pergunta. Eu diria que seria a gente estar aí pensando, né? Pensando a partir, né, do nosso próprio chão, do nosso próprio, né, lugar, né, local de vida, pensando, inclusive, né, que a teoria ela precisa estar mais encarnada, e aí quem nos ensina isso são as feministas, né? As feministas negras, precisa estar mais encarnada, né? A gente não pode ter um processo somente de abstração, né? Que esse processo de abstração ele precisa, inclusive, vir para o mundo da vida, usando até um termo, né? Nada, como é que chama? Nada revolucionário, vir para o mundo da vida, né? Para a gente propor
a partir da nossa teorização. E aí, essa teorização é uma prática social, então eu posso falar de uma praxis interseccional, que propõe, inclusive, né, mudanças epistêmicas, mudanças estruturais, mudanças institucionais, né? Eu acho que é isso que eu consigo, né, contribuir com a Ellen, tá bom? Tem mais perguntas? Tem, né? Tem, agora todo mundo resolveu fazer pergunta, ainda bem. A Ellen falou que está contemplada, que foi ótimo, que bom que deu certo. Tem duas perguntas aqui que elas têm a ver. Então, eu vou fazê-las, depois eu faço a terceira, digamos, né? São 3 perguntas, e aí você fala sobre essas suas considerações em relação à justiça social, pode ser? Posso sim. Tá, então a Janaíne, isso, está dizendo, nessa obra, a Patricia Hill Collins faz uma relação nítida com o pós-humanismo? É uma pergunta. Faz alguma análise das tecnologias e sua interação com a Mãe Terra? E aí o Wellington tinha perguntado em cima. Eu não entendi a parte que você falou, no caso, nós, né, falamos, eu que puxei também o gancho, sobre considerar os demais animais e as plantas na pesquisa. Será que a professora poderia explicar novamente com algum exemplo? Sim. A gente está pensando também, né, professora? Você estava falando de literatura, vê se faz sentido. A gente estava pensando também nesse conceito agora que está todo mundo falando, né? Antropoceno e outras questões, não é isso? Nossa, fiz muito a lição de casa. É isso mesmo. Então, deixa eu só falar aqui para o Wellington, né? Foi o Wellington que perguntou, que não entendeu. Então, Wellington, quando a Patricia Hill Collins fala de um pensamento resistente, ele tem que estar aberto a metodologias abrangentes, a gente não pode considerar somente que aquilo que a gente considera de metodologia, que são as técnicas, né, que nós vamos só falar com humanos, né? Vamos falar também com não humanos, né? Então, quebrar também essa ideia de supremacia da espécie humana como a superior, certo? Então, por exemplo, às vezes você vai conversar, vou dar um exemplo bem corriqueiro na minha vida. Você vai conversar com uma pessoa, vai na casa de uma senhora conversar com ela e aí ela incorpora um caboclo. Caboclo, né? Do ponto de vista de, embora esteja no corpo humano, né? Aquela entidade, né? Aquele ser, né? Que baixou no corpo daquela pessoa, ela vai fazer parte também da minha metodologia. Você entendeu? Por exemplo, né, para quem trabalha com o pessoal que das comunidades, né, tradicionais, né, por exemplo, a sensação que aquela erva, aquela planta da Amazônia, né, traz na gente, né, aquilo também pode, a sensação que em cada uma que adormece a nossa língua, também pode ser elemento não só, né, o outro, né, mas a planta, como ela causa também, né, implicações na tua cognição, porque também tu vai estar sendo submetido ou exposto, né, a essa reação que não é de um humano, certo? É de uma planta. Então, é isso que eu estou falando. A escrevivência, por exemplo, né, a oralitura, eu gosto muito da oralitura, que ela vai propor uma ideia de escutatória, né? Essa escutatória que a Leda Maria Martins vai falar, por exemplo, aí já falando um pouquinho do nosso lugar aqui, viu, Carol? Né? Ela vai falar, por exemplo, que a gente não, que a oralitura dos congados, né, dos congadeiros lá, né, do Jatobá, ela não é somente escrita, ela também é oral. Então, eu penso, inclusive, de uma sambadeira lá do Sergipe, lá de São Cristóvão, né, Maria do Muzuca, né, Nadir do Muzuca, que ela vai escrever o samba oralmente, ela não escreve. Entende? Então, assim, quebrando com aquela ideia, né, de composição escrita, né, já que ela, né, ela inventa, né, a própria letra dela e ela canta a letra que ela inventa. Né? Então, é esse tipo de situações que vão nos obrigar, inclusive, a pensar outros tipos de metodologias, que não podem ser as metodologias colocadas pela ciência ocidental moderna. Ela não cabe para poder pensar, inclusive, a potencialidade que são esses agentes, entendeu? É um pouco isso. Tem muita gente experimentando outros tipos de metodologias. Vamos lá. A outra pergunta é de
Ai, meu Deus, me perdi aqui. A outra pergunta, eu só vou abrir um parênteses aqui para te fazer a outra pergunta, já que você citou a Leda e pensar a ideia de escrevivência. Eu acho que uma das coisas mais belas e que faz mais sentido pensar isso de outra forma, outras metodologias, é quando a Leda Maria Martins vai dizer para a gente, então, esse texto, ele já está inscrito, a memória, ela já está inscrita no corpo. Isso. Então, a ideia que a gente tem, me parece, professora, é que quando eu vou escrever no papel, eu estou quase reescrevendo, Perfeito, a partir de uma tecnologia ocidental, aquilo que já estava escrito no meu corpo, exatamente, pela memória e pela oralidade. Eu acho que isso, assim, é quase um exemplo também de como pensar metodologias e conceitos outros para trabalhar esses temas outros. Inclusive, o corpo é um texto, né? Exato. Então, eu tenho que aprender a tecnologia do Ocidente, né, nesse caso, do outro, do colonizador, para eu reescrever nesse suporte que ele quer. Isso. Mas aqui já está tudo escrito, eu não precisava fazer mais nada. Só complementar, o Wellington, ela não faz nenhuma interação com a Mãe Terra, não, viu? Sou eu que estou fazendo minhas viagens aqui. Tá? Essa pergunta não foi do Wellington, foi da Janaíne, que ela pergunta Janaíne. Isso. Essa era outra pergunta, se ela fala da Mãe Terra, mas isso é a gente, né, professora? Isso, Não fala, não. Ela é estadunidense, tá? A gente é latino. Aí eu acho que isso conversa com a pergunta que eu tinha feito antes e você tinha respondido, de como pensar essas coisas para cá. Isso. Né? Ela não fala disso porque ela também está em outro território, pensando isso de um outro ponto de vista, de uma outra vivência. A gente aqui latino, e passando por certas questões, faz sentido, invoca a ayahuasca, aí fala de oralitura, aí vem a cobra grande. O caboclo, eu vou lá antes de qualquer coisa, peço licença, Exu, seu tranca-ruas. Então, acho que isso faz todo sentido para a gente. Exatamente. Eu vou fazer a outra pergunta, que era aquela que eu falei que eu ia fazer, porque aí acho que já vai te dando também... Eu não quero terminar, mas eu sei que em breve a gente vai ter que começar a quem da Janaína aí? Essa, que ela vai perguntar da Mãe Terra. Eu vou fazer uma pergunta do Emerson, que vai juntar também com um questionamento da Luísa, tá, professora? Então, são duas coisas. Uma é o Emerson perguntando: a chegada da interseccionalidade à academia, quando nomeada por Crenshaw, causou algum tipo de perda em sua dimensão prática como ferramenta de resistência? Com o trânsito nos ambientes acadêmicos, a interseccionalidade corre o risco de se tornar pura teorização? É por isso que a Patrícia insiste na possibilidade que ela seja tomada como teoria social crítica? A Collins quer corrigir algo em Crenshaw, e aí vou engatar o pensamento da Luísa, tá? A colonialidade da natureza procura tratar sistematicamente a questão ecológica, considerando a dimensão ambiental nos padrões de conformação da colonialidade. Embora a natureza tenha entrado desde muito cedo na teorização do Quijano, a questão ecológica permanece marginal, exato, e geralmente tratada como um tema lateral das tendências do capitalismo. Perfeito. Vou deixar com você, professora, esses dois questionamentos. O MC é cabeçudo, né, gente? Vamos lá. Não, a gente elogiou, agora ele só fica mandando essas perguntas assim. Olha só, vou por parte, né? A chegada da interseccionalidade da academia, quando nomeada pela Crenshaw, causou algum tipo de perda? Eu acho que não, até porque ela foi pensada muito para fins práticos, né? Ela foi pensada no campo do direito, né? Então, para fins práticos, né? Ela deu ela conseguiu responder bem, né? Isso pensando, né? A partir de Crenshaw, né? Mas assim, do ponto de vista do que eu estou falando, do que a Patrícia Hill Collins fala, né? Como ferramenta de resistência, e aí eu vou pensar na nossa recepção, tá, Emerson? Eu acho que a recepção da interseccionalidade no Brasil, ela ainda está muito tímida. Está muito tímida, né? Tanto como praxe como teoria, né? Nós ainda, eu vou dizer para você, né? A gente não sabe ainda usar a interseccionalidade nas nossas pesquisas. Isso aí, né? Como eu sou orientadora e como eu mesmo, né?
né, estou engateando para pensar isso teoricamente, para analisar, né, o que eu pesquiso, eu diria que nós estamos ainda muito tímidos. Então, nós ainda temos, né, eu diria, na Universidade Brasileira, ainda temos uma herança muito forte colonial, né? E aí, pensando em termos de uma teoria social tradicional clássica, eu colocaria a interseccionalidade como uma coisa mais contemporânea, uma teoria mais contemporânea, não que ela não seja, né, também ligado a uma esfera, vamos dizer assim, da geopolítica do conhecimento, né, do norte global. Isso é uma questão. E aí há também um uso muito interessante da interseccionalidade, não só pelas pesquisadoras, mas principalmente pelas pesquisadoras de gênero e sexualidade. Eu acho que aí a gente consegue brincar um pouco mais, né? Há muitos pesquisadores aí, eu lembro do Carlos N., lembro de um texto muito bom da Ava Tabrar, muito bom, que vai brincar com essa ideia de diferenciação e interseccionalidade, porque se a gente for pensar metodologicamente, não dá para eu dizer, por exemplo, quando eu vou estudar, sei lá, meninas negras aqui na região sudoeste baiano, onde eu moro, que ali, né, um marcador de raça entre elas é o que vai, qual é o cruzamento que vai dar ali. Então, esse é um exercício, inclusive, que a gente precisa começar a fazer, porque a gente pega a interseccionalidade como raça, classe e gênero como um a priori. Não necessariamente não deve ser assim do meu ponto de vista, tá? Então, eu acho que é isso. Aí você fala assim, com o trânsito nos ambientes acadêmicos, a interseccionalidade, meu Deus, pulei demais. Ela insiste, ela corre risco de se tornar pura teorização, como toda e qualquer noção que chega, sim. Inclusive, eu penso que o processo, quando ela está sendo colocada dentro das pesquisas acadêmicas, é importante teorizar, inclusive, para que a gente possa esgotar as possibilidades de pensar, né, essa noção como dentro da teoria social para pensar desigualdade ou fenômenos de opressão, tá? Então, assim, é um risco, tá bom? A Cores quer corrigir a Cresha, ela não quer só corrigir, aí não seria a correção, mas ela quer avançar, né? Ela quer dizer assim, ó, a interseccionalidade pensada pela Cresha foi muito importante, é uma metáfora, mas ela não é ainda uma teoria social. Isso é importante. E quando ela fala isso, ela dizendo assim, ó, não tem uma localização somente das mulheres negras, é uma teoria social porque nós produzimos conhecimento, esse conhecimento tem que ser colocado à mercê de todo e qualquer pesquisador. Então, do meu ponto de vista, ela vai avançando em relação ao Crenshaw, sim, tá? Eu não diria corrigir, mas como as duas são cientistas, é próprio, inclusive, né, esse debate sendo colocado. Vamos lá. A Luísa, concordo com você, né? Inclusive, se a gente for pensar a própria interseccionalidade, não dá para a gente pensar, por exemplo, né, natureza e cultura. Teríamos que, inclusive, né, barrar essa dicotomia que instituiu as ciências humanas. O plano da natureza, né, como menor, né, como o abaixo, como aquilo que teria que ser dominado, e a cultura como aquilo estritamente do humano. E aí nós estamos tendo uma retomada, né, de unificação, né, dessas duas dimensões, ou de outras dimensões que vão aparecer aí. Mas eu concordo com você. Inclusive, né, aí eu vou dizer uma coisa muito importante, né, que já é um pouco da minha observação em consideração à interseccionalidade, ela é pensada muito dentro dos marcos do capitalismo. Tá, gente? Então, para mim, ela é pensada muito dentro dos marcos do capitalismo. Por isso que justiça social, ela me remete, inclusive, né, aos fundamentos liberais de cidadania. Tá? Então, ela acaba, do ponto de vista político, né, tendo um limite para mim. Um limite, né? E aí, a Patrícia Hill Collins, do meu ponto de vista, eu já estou lendo, já li esse livro 2 vezes, estou estudando ele aqui, ó, né? E aí esse limite, né, de pensar uma teoria social ainda dentro, né, dos parâmetros do capital, ou, vou dizer assim, né, do liberalismo, né? Porque a proposta de ser crítico é que ela tenha um compromisso com a justiça social.
E isso tem sido a tônica de todos os trabalhos da Patrícia Hill Collins, né? A transformação social, ela visa a busca da justiça social, né? O tema justiça social dentro de um sistema capitalista, eu não sei como que a gente conseguiria. Mas aí também é para a gente, estou colocando aqui para a gente pensar. Professora, você quer falar mais um pouco sobre essas suas considerações? Porque eu acho que vale a pena, agora que a gente entrou nesse tema, você dizer para a gente quais são essas considerações. A Daiane está perguntando aqui qual foi o livro que a Núbia mostrou. O livro que a Núbia mostrou é o livro que nós estamos discutindo hoje, Daiane. Bem mais que ideias, a interseccionalidade como teoria social crítica da Boitempo. Essa aqui é a capa, ó. Que bonito. É esse, tá bom? De nada. Eu quero sei. Sim. Ah, tá. Vai lá, Pro. Tem perguntas aí também. Quando, não é isso? Quando eu penso na realidade brasileira, acho que o feminismo negro, o feminismo neocolonial, tem muito a contribuir para o que me parece estar em construção entre nossas intelectuais não brancas, negras de povos originários. Sim, concordo. É isso. Eu acho que é importante aqui também é pensar que há um processo de construção. Acho que, né, quando ela coloca lá no início, eu fico lendo o livro, procurando esse lugar que ela, né, vai nos oferecer as ferramentas da interseccionalidade como teoria social, é porque ela está dizendo que está ainda em construção. Mas eu quero retomar aqui uma parte do livro que eu acho muito, muito interessante, que é a ideia de autoridade testemunhal, né? Ela vai dizer um caso muito interessante aqui, né? No livro, e tem duas questões muito interessantes que ela vai falar, né? Que a política identitária e a teoria do ponto de vista são duas dimensões da resistência epistêmica, né? Ela tem uma relação bastante próxima, né? Tanto com a Auzal Dua, né? Como também, eu diria, com a Sandra Harding, né? Que vai formular a teoria do ponto de vista, né? Ela diz assim, a teoria do ponto de vista, ela nunca teve a pretensão de se tornar teoria de verdade, né? Em vez disso, a epistemologia do ponto de vista é uma dimensão da teorização que reconhece a importância das relações de poder na produção do conhecimento, né? E aí vocês sabem que a teoria do ponto de vista, ela parte a partir da experiência, né? Ela tira a ideia de experimento, que é muito colocado na epistemologia androcêntrica moderna ocidental, e coloca a experiência como esse a priori, né? Essa a priori que vai, inclusive, né, trazer aí a teoria do ponto de vista, né, a autoridade testemunhal da experiência, né, que a gente pode dizer aí que é uma política identitária, né, que traz, inclusive, essa ideia de projetos de conhecimento resistente como propiciadores de alternativas epistêmicas viáveis à opressão epistêmica e aparentemente justa e imparcial. É isso que Carolina está falando, né? Que a gente já traz, inclusive, não é... Olha só, é interessante, porque tem um autor bem hegemônico, né? Que é Pierre Bourdieu, que ele vai falar que a trajetória é um saber incorporado aqui, ó, corpo incorporado, né? Então, nós trazemos também esse conhecimento. O problema é que esses corpos, né? Esses corpos não são pensados e são produzidos como não, né, formuladores de conhecimento. Então, essa seria uma primeira dimensão, e a outra dimensão, né, da ideia da política de identidade. Então, da autoridade testemunhal, né, da experiência de identidade, acho que é muito importante que ela vai dizer, aí eu vou retomar o pensamento feminista negro, que ela diz que a política de identidade ela é importante porque ela mantém a sobrevivência do grupo. Então, todo movimento, né, é muito lindo, que se vocês estão se lembrando do pensamento feminista negro, o livro dela, que ela vai dizer como já existia toda uma produção literária, musical, que mais? De teatro,
de mulheres negras que teve que ser reavivada, né, como uma ideia, e essas mulheres foram que permitiram, foram elas que foram as obras dela, né, a produção delas, e a gente pode falar no reino da cultura, né, que permitiu a sobrevivência das suas filhas, dos seus filhos, né? Ou seja, se não fossem as mulheres negras, está lá no pensamento feminista, essa parte é muito bonita, que ela vai falar, inclusive, da Alice Walker, né? Da Julia Kopp, da Ida Bill Wells, de outras mulheres também, essa identidade, né, não se perdeu, e foi isso que possibilitou, né, pavimentou um terreno para as futuras gerações. Então, isso é necessário, mas ela também vai dizer, não nesse, mas lá no outro livro também, que, né, ela também tem um limite, tá bom? E aí eu vou entrando, tô indo, viu, Maria Carolina? Tô indo. Nossa, agora virou Maria Carolina, agora ficou sério, hein? A ideia da autorreflexividade crítica, eu acho que é muito importante para a gente terminar essa parte. Eu quero falar de uma parte muito boa desse livro, que ela, autorreflexividade crítica nada mais é que você fazer, né, uma reflexão dialógica, uma metodologia dialógica, né, não apenas de forma abstrata, né, mas por meio de uma própria praxe. Eu acho que foi a pergunta do Emerson, né? O que é uma autorreflexividade? É você saber se essa teorização interseccional, ela, né? O que seria a praxe? É você fazer essa reflexão, ela está servindo a quê? Para quê? Quais fins desse? No caso dela, ela advoga que seja pela justiça social, tá bom? Tem perguntas? Vamos lá. Eu já falou dos povos originários, tem mais? Tem uma pergunta aqui da Carla, que eu estou estudando para fazer um projeto de mestrado e tenho lido bastante texto sobre interseccionalidade. Eu sou da área do direito, como a Kimberly, olha aí. Você tem dicas de como construir um tema para desenvolver? Nossa, essa pergunta é muito difícil. Eu não tenho. Não é? Aí o Emerson, só para que ele fala aqui, ó, a Winnie também fez mestrado em Direito, estudando o pensamento feminista negro da Patrícia. Vale a pena ler a produção dela. Imagens de controle, né? E tem um dossiê muito legal que saiu, sabe aonde? Na revista da Unicinos. Eu esqueci o nome da revista, não é Mediações, não. Mediações é da UEM, da Universidade Estadual do Maringá. Você abre uma revista, procura a revista de Ciências Sociais da Unicinos. Tem um dossiê só sobre interseccionalidade, viu, Carla? Né? Eu acho que valeria a pena você ler essa parte aí. Aí tem uma parte do livro que eu acho que é muito interessante, que ela vai trazer, eu diria, né, as intelectuais, né, orgânicas, né, a Ida, né, eu acho que isso é muito, muito bom também, porque aqui, quando ela fala interseccionalidade, experiência e comunidade, né, ela diz que ferramentas de resistência epistêmica, e aí meu argumento principal, se alguém me perguntasse aqui, né, é possível ter uma leitura interseccional a partir, né, de um lugar de hegemonia, né? Eu diria, né, que não, né? Eu diria que não, mas eu diria um não assim muito acanhado ainda. Por quê, né? Porque eu respondo e eu sou muito fiel um pouco à proposta que as autoras trazem, né? Ela diz assim: ferramenta de resistência epistêmica utilizadas por pessoas subordinadas, a saber, autoridade testemunhal, política identitária e epistemologia do ponto de vista, se baseiam todas em pressuposições implícitas sobre a utilidade da experiência para a produção de conhecimento. Ora, né, se nós estamos falando, né, de um pensamento resistente, nós estamos falando também, né, de um conhecimento que ele não é hegemônico, né? Então, essa praxe interseccional,
ela é pensada a partir dessas 3 dimensões: política identitária, autoridade testemunhal e epistemologia do ponto de vista, né? Então, aí ela vai aqui juntar mais uma corrente filosófica, que é o pragmatismo, né? Não é nem uma escola de pensamento, é uma corrente filosófica, né? Ela vai dizer que a interseccionalidade está bem posicionada para aprender com ambos os discursos, né? O pensamento feminista negro e o pragmatismo estadunidense sugere que a experiência constitui uma forma de compreender o mundo social e agir nele. Por isso que a pergunta lá do Emerson, da outra que me perguntou, né, se ele é, né, uma teoria, né, para a gente compreender o mundo, por isso teoria social, né? Teoria social, ela existe para a gente poder entender o mundo a partir de algumas lentes, né? E agir nele, por isso uma praxis, por isso teoria social crítica, né? Então, ambos os discursos, tanto o pragmatismo quanto o feminismo negro, também fornecem perspectivas distintas sobre a construção de comunidade como uma forma de compreender as estruturas sociais e o comportamento, né, coletivo. A teorização, ela repete isso várias vezes, né? Eu estou repetindo, parece que sou eu, mas não sou eu, não, é a autora mesmo, tá? A teorização interseccional requer autorreflexividade crítica em relação a essas conexões entre experiência, comunidade e ação social. É uma outra noção que ela vai trazer muito, gente, que eu esqueci mesmo, me passou, é a ideia de ação social, né? Se a gente for remontar uma ideia de ação social como, né, uma ação orientada reciprocamente pela ação do outro, né? Ela está dizendo que existe também, na perspectiva interseccional, um caráter interacional, né? Então, eu não tenho uma teoria social que está sendo falada, né? Ou sendo pensada, né, fora das relações sociais, né? Então, por isso, teoria social e não necessariamente, né, vamos dizer assim, uma coisa mais especulativa, um pensamento mais especulativo, né? Aí ela vai citar um pouquinho não, né, a experiência, né, a campanha do anti-lixamento, né, de Ida B. Wells, né, B. Wells, acho que é importante, né? Ela diz assim que no pensamento feminista negro, ideias e ações não são nem hierarquizadas em relação umas às outras, nem combinadas umas com as outras. Ao contrário, a produção intelectual e a ação política são entidades distintas, mas interdependentes. Aí, quando ela vai citar o caso da Ida, ela vai dizer, inclusive, de como esta mulher, em condições de adversidade, acho que isso é muito, muito forte, porque ela vai citar depois a Pauline Murray e a Simone Beauvoir, tem essa parte muito importante também do livro, né? Que ela, quando ela vai trazer a Bilda, né? A Ida, desculpe, ela diz, inclusive, da força, né, dessa mulher que prenunciou um trabalho contemporâneo que era justamente das conexões entre as linhas de cor, né, que depois o William Dubois vai desenvolver mais à frente, né? Inclusive, ela é muito também, a Patrícia Hill Collins, ela tem uma relação muito forte com o William Dubois, porque lá no pensamento feminista negro, ela vai citar uma ideia de que as mulheres negras desenvolvem uma dupla consciência, né? O que é uma dupla consciência? É saber se calar em situações em que a fala poderia prejudicar não somente a elas, como toda a sua comunidade, e saber usar a sua voz em momentos mais favoráveis. Então, ela diz assim, as mulheres negras são as ótimas são as melhores atrizes que existem no mundo, porque elas sabem como se movimentar numa estrutura, né, opressiva. E isso ela está trazendo, aí, aquilo que eu estava dizendo lá, todo um pensamento de resistente que foi feito a partir das adversidades. Inclusive, né, o próprio apagamento do Boá tem a ver, né, com o apagamento de um grande sociólogo, né, que está sendo aí recuperado, né, que a gente não vê figurar, por exemplo, né,
dentro da academia ou de uma sociologia, eu diria até hegemônica, porque é estadunidense, mas a gente não conhece, tá? Ela vai falar, inclusive, do ativismo intelectual. Já falava isso lá, né, no pensamento feminista negro, né? E vai falar citando essas duas figuras, né? Que é a Ida e o Dubois, tá certo? Então, ela vai falar que essas duas pessoas, e aí a pergunta do Emerson, voltando aqui também, essas duas pessoas elas não se afastaram, né, de um trabalho comunitário, né? Ou seja, a comunidade, então, o pensamento também interseccional, ela tem uma relação, né, com a experiência que tem uma relação direta com a comunidade, que é aquilo que a Bell Hooks vai chamar de pensamento insurgente, né? Ou o intelectual insurgente. Ele está, inclusive, sempre pensando um pouco, né, na sua comunidade. Então, isso ela vai retomar um pouco a figuração, ou o protagonismo das mulheres negras a partir da Ida, mas principalmente também trazendo a ideia do pragmatismo. Então, essa parte, né, porque o pragmatismo vai trabalhar com a ideia de experiência como um duplo significado, né? A experiência para o pragmatismo tanto é o resultado de transações no mundo social, né? Então, por exemplo, minha biografia, o significado que atribuo às minhas próprias experiências, quanto descreve um processo ativo de estar no mundo social, né? Ou seja, a forma como eu experiencio esse mundo, né? Como participante ativo. Então, para que ela vai dizer isso, né? Porque ela vai enquadrar, entre aspas, aí, tanto a figura da Ida como do Dubois, né? Nessa relação, né? Pragmatista, né? Nessa relação de sentir esse mundo também, né, de estar ativo nesse mundo, né, de se colocar a experiência dele e também de estar ativo nesse mundo. Então, se movimentar. Aí, o caráter da agência é muito forte, né, nesse sentido. E aí, essa parte é muito interessante, que vai falar um pouquinho, né, da pulsão, da própria formulação, né, criativa interdisciplinar do William Dubois, tá? É isso, essa parte, e eu vou terminando um pouquinho, né? Não sei se dá tempo, poxa, dá tempo sim, pensando um pouquinho, essas duas figuras que ela vai colocar aqui, que é a Pauline Murray, né? E a Simone de Beauvoir. Essa parte do livro eu fiquei muito, 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 muito encantada, né? Encantada e pensando a partir, né? A partir de como nós, né, somos tão somos muito expostos ao epistemicídio, né? Ela vai trazer no capítulo 6, acho da parte da terceira parte, ou da terceira ou da quarta parte, que tem 4 partes do livro, tá bom, gente? Ela vai trazer a ideia de interseccionalidade e liberdade, né? Eu acho que já é a última parte. Ela vai trazer um pouquinho, né, tanto dizendo assim, os autores negros e as autoras negras, né, eles sempre trataram de liberdade, né, mesmo quando estava tratando de questões mais, vamos dizer assim, mais de fundo, né? Então, as pessoas, por exemplo, de ascendência africana, né, aí a questão do pós-humanismo, tá? Para quem perguntou, que não eram vistas como humanas, né? Elas orientaram as suas teorias, né, como ferramentas para oferecer liberdade às pessoas negras, né? Então, e ela vai dizer que humanismo e liberdade são duas noções, são 2 movimentos, né, que andam junto. E aí, o que a gente pode depreender disso, né? Apesar da gente hoje estar questionando o humanismo, esse humanismo que fundamentou, inclusive, essa ideia de que nós não somos humanos, né? Nós sabemos que há um limite para nós pensarmos fora do humanismo, né? Nós quem? Nós, pessoas negras, né? O nosso questionamento o tempo todo é questionar, olha, esse sujeito universal, e mais do que isso, né? Questionar. Nós questionamos a racialização, porque a racialização nos diminui e nos coloca como raça e não como humano, por exemplo, né? E ela vai trazer, né, duas mulheres, né,
que vão trabalhar em prol da liberdade. Duas mulheres situadas em contextos geográficos diferentes, mas que tiveram um percurso de vida no mesmo período, né? Então, ela vai falar da Simone de Beauvoir, que nasceu em 1908 e morreu em 86, e vai falar da ativista negra estadunidense Pauline Murray. Pauline Murray, vocês podem até jogar aí no YouTube, que está tendo uma série sobre ela, né? E ela vai falar de como, né, essas duas mulheres em tempos diferentes, com formações diferentes, né, vão lutar por liberdade, né? A diferença né, e aí é muito interessante que ela vai falar, ela disse que as duas foram contemporâneas de geração, nasceram com 2 anos de diferença e morreram com 1 ano de diferença uma da outra. Ambas desenvolveram um trabalho intelectual significativo durante as turbulentas décadas de 1920, 30 e 40, em um período crucial de mudança social. No entanto, sua semelhança geracional vai além da cronologia, relacionando-se, como diz Stuart Hall, mais a uma experiência compartilhada, uma visão comum ou um pensamento dentro do mesmo espaço-problema, que é uma mera data de nascimento, né? A diferença é que Beauvoir era uma mulher letrada, né, da elite intelectual francesa, e Pauline Murray era uma advogada permanentemente desempregada e subempregada, apesar de ter se formado em instituições de prestígio, né? Seus círculos sociais da Pauline Murray consistiam em pessoas negras altamente qualificadas que trabalhavam em movimentos ativistas por direitos civis, bem como em redes mais amplas de ativistas sindicais e pelos direitos das mulheres. A Pauline Murray não estava na academia, né? Não, ela estava lutando pelos direitos da sua comunidade, tá certo? Ela está sendo resgatada, eu estou colocando mais ênfase na Murray, porque a Beauvoir a gente já conhece, tá certo? Ela está sendo... inclusive, tem uma série, eu não sei se é uma série, um documentário sobre ela aí eu vi no YouTube, né? Ela vai falar um pouco, né, dessa mulher, né, que, né, também tinha, né, uma como marca, né, da sua personalidade também, né, uma sexualidade, né, orientada, né, para lesbiandade, né? Então, essa mulher que nunca conseguiu se assentar em um emprego fixo, e mais que produziu um conhecimento, né, em prol da liberdade. O que está na tônica aqui também, que a gente pode fazer uma relação com a interseccionalidade, é que é um conhecimento, né, é uma teoria em prol da liberdade, né? Mesmo que essa liberdade, né, e aí deixa eu só buscar aqui a Pauline, que eu acho, nossa, maravilhoso, ela vai dizer, essa liberdade, ela tem, e aí sou eu falando, né, a partir da Patrícia Hill Collins, né, ela tem, né, no ativismo intelectual de mulheres negras, uma orientação para a justiça social, tá certo? E aí é importante também dizer que a Pauline Murray seria o que a gente conhece hoje como intelectual pública, né? Ela não seria uma intelectual, ou não seria uma acadêmica, desculpe, nem todo acadêmico é um intelectual, isso também é importante também dizer, né? E aí, ela também, investida numa luta contra a opressão e contra o racismo, ela vai dizer que antes mesmo da Glória Zaldúa trazer uma ideia de consciência mestiça, né, a Pauline Murray que vai fazer antes da Glória Zaldúa, né, porque ela não conseguia se encaixar, né, em nenhum dos espaços, nem de ser uma mulher heterossexual, de ser uma mulher negra, né, porque ela tem uma origem também mestiça, né, nem de ser, né, uma intelectual acadêmica. Então, ela também, né, ela vai, né, formular um pensamento social político, né, em que a principal tônica desse pensamento social e político é a conceituação de uma ação política que tem como
né? Luta contínua à liberdade. Aí a gente pode juntar, inclusive, com a Angela Davis, tá bom? Vamos lá? Eu acho que sim. Tem alguma pergunta para... Não, não tem mais pergunta e nós estamos a 10 minutos de falar tchau, professora. Eu Só poderia 10? ficar aqui, só 10. Eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas eu acho que o SESC e a Boitempo não permitirão. Então, eu vou te convidar, assim, para as considerações finais, mas, como diz meu irmão, não por falta de vida e saúde, mas finais hoje, que aí a gente vai se encontrar em outros momentos, assim esperamos. Tá bom. Assim, nossa, tinha muita coisa para falar. Eu acho que a gente tem que fazer um curso só curso, desse livro. Mas por parte, né? Porque o livro é denso mesmo, né? Cada hora um capítulo. Isso, cada hora um capítulo, cada aula um capítulo, né? Deixa eu terminar dizendo assim, eu acho que a gente pode colocar, né, como eu iniciei a minha fala, dizendo que esse livro é um livro, né, mais um compêndio de teoria social, né, feito, obviamente, né, por uma socióloga que, né, está nos oferecendo uma possibilidade de a gente aprender a teorizar, aprender a comparar correntes teóricas e metodológicas, né, e nos ensinando, se é a palavra, nos orientando a ter criatividade também, né, teórica. Acho que isso é muito importante para nós, né, grande maioria mulheres que estão aqui, não sei a pertença étnica das pessoas que estão aqui, mas eu falo muito a partir desse lugar de mulher negra, e fazer um movimento que eu acho que é um movimento muito importante, tanto para nós que estamos na universidade, como para aqueles que não estão fora, mas são pensadores. Isso é importante, porque traz também isso aqui, né? Que a gente precisa, né, estar dialogando. Quando eu digo dialogando, não é só porque é um exercício passivo e pacífico, tá? Dialogando com correntes que preveem, né, projetos de transformação social, projetos reformistas, que é de mudança social, projetos de liberdade, para que a gente possa avançar a partir da nossa comunidade, né? A Patrícia Recolles, ela traz isso para a gente, né? Ou seja, né, eu não vou dizer que cada um no seu lugar, eu diria da universidade. O que ela está dizendo também? Ela também está disputando espaço na teoria social. Nós estamos, quando eu falo disputando, é uma disputa do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista de uma prática interseccional, de uma prática que a gente não pode ver a realidade, né, somente a partir de uma lente. E aí, trazendo um pouco para cá, porque nós não fizemos essa parte, né, Carol? Trazendo um pouco para cá, é pensar a partir das americanas, né? Pensar a partir das mulheres ameríndias, das mulheres, né, andinas, né, das mulheres, né, situadas nas periferias, ou seja, olhar o mundo a partir desses lugares, do meu ponto de vista, faz com que a gente possa olhar o mundo na sua amplitude, né? A gente pode encontrar, inclusive, soluções teóricas mais potentes, né, e mais efetivas do que olhar de um plano de cima. Eu acho que isso é muito importante também. Uma outra lição que a gente tem desconsiderado um pouco, aí quando eu falo assim, nós, comunidade negra, da importância do estudo e da pesquisa, né? Da importância que o estudo e a pesquisa, criar robustez, né, teórica, também faz com que a gente tenha mais efetividade para a luta social, né? A gente precisa trazer... E aí, quando eu falo luta social, não estou falando também em luta social fora dos espaços institucionais, não. Lá também eu estou fazendo uma luta social, né? Nós estamos aqui disputando também espaços de fala, espaço de interpretação, né? De dizer como é que né, tanto o Ine, a Ângela e eu estamos lendo essa autora a partir desse lugar de mulher brasileira negra, tá certo? Dessa mulher que, né, a gente também não pode deixar se levar somente por esse tipo de conhecimento, vamos dizer assim,
que é, apesar de ser de uma mulher negra, é um conhecimento também, né, hegemônico, né, que entre nós, mulheres negras, mesmo que estejamos alijadas de um processo de produção de conhecimento, há sim essa facção, há sim essa hierarquia, né? Então, esse conhecimento, às vezes, parece muito mais, vamos dizer, mais bem recepcionado que de nós mesmos daqui. Então, quando Carol pede que vamos falar a partir daqui, né? Vamos falar, né, de como, e aí acho que é um exercício que nós precisamos fazer ainda hoje, é de como que essa noção de interseccionalidade tem sido recepcionada, né, pelas teóricas, né, atuais, né, que estão na academia ou fora dela, as figuras públicas e não tão públicas também. Eu acho que isso é importante dizer, né, a gente colocar, né, numa conjuntura aí que nós estamos tentando sair, né? Eu digo que a gente está o primeiro passo do jogo foi a gente tirar Bolsonaro, né? O segundo é a gente começar a ver como é que esse movimento está tabuleiro em 2023, né? Então, nesse jogo, a gente não pode perder essa perspectiva, que, do ponto de vista, é uma perspectiva muito potente, né? De pensar a interseccionalidade como também um projeto aí, né? De nação, para um projeto de nação, tá? Não um projeto de justiça social, mas de nação, né? Que tem seu limite e se esgota a partir, né, dessa nossa localidade chamada Brasil, e aí com suas, né, dimensões continentais e mais do que isso, né, com as suas divisões regionais. Eu moro no Nordeste e estou muito satisfeita que nós conseguimos salvar esse país. Só para brincar um pouquinho, gente. O Nordeste é meu país, né? Olha, eu poderia ficar aqui, como eu disse, até o final da noite. Eu tenho certeza que quase todo mundo também poderia, porém, Kim e Giovana não vão permitir. Então, eu queria começar, sabe, Giovana? Eu estou indo embora, já juro, mas eu queria só agradecer ao convite da Boitempo, ao convite, né, ao espaço cedido pelo SESC, a todo o apoio, e agradecer todo mundo que entrou, ficou um pouquinho, ficou um tempão, fez pergunta, não fez pergunta, se tocou, pela escuta generosa que fez da minha mediação. Agradecer a professora Núbia, que muito mais do que generosa. Alguém escreveu assim, nossa, a Núbia é uma orientadora mesmo, né? É isso, é uma orientadora mesmo, assim. Que pessoa, que maravilha. Bom, preta, né? Mulher, né? Preta, né? Professora, muito obrigada e espero que em breve a gente se encontre em outras encruzilhadas. Giovana, deixa eu só agradecer que eu fui mal educada. Eu fui falando, parecendo que eu estou em aula, né? Desculpa, gente. Eu dei uma acelerada aí no final. Eu também quero agradecer mais essa oportunidade da Boitempo, de SESC, né? Vocês são muito generosos comigo, né? Eu falo assim, gente, eu fico assim, né? Muito, muito feliz, né? Pela confiança, porque na verdade é confiança também, né? Também é um espaço também para a gente, né, coletivizar o que eu estou interpretando de uma autora que, né, que tem se tornado uma figura muito presente aqui para nós. Então, agradecer, me colocar à disposição e já dizer assim para o Kim e para a Giovana que precisa para esse livro, né? Acho que uma semana, viu? Porque eu dei uma corrida, viu? Mas muito obrigada pela oportunidade. A gente não quer falar nada não, né, professora? Mas estamos aí para fazer uma semana de discussão sobre Bem Mais Que Ideia. Já estou também me colocando na roda. Ótimo. Kim, você quer trazer alguma coisa? A gente pode encerrar. Bem, eu queria, em nome do SESC São Paulo, agradecer a Maria Carolina, a Núbia, foi excelente, agradecer vocês que nos acompanharam até agora, e dizer que a gente tem um encontro dia 1/12, que é o nosso próximo encontro, na quinta-feira, com a própria Patrícia Hill Collins. Então, a gente espera vocês para a semana que vem e desejamos aí um ótimo final de semana. Até mais!